De licença para entrar agora num assunto bem delicado, viu? O número de enterros nos cemitérios do Espírito Santo subiu muito esse ano. Já foram registradas 4.289 mortes a mais que no mesmo período do ano passado. Só no cemitério da Serra, nos meses de março e abril, estavam sendo realizados, em média, 15 sepultamentos por dia. Com esse grande número de mortes, um engenheiro fez um alerta para o risco ambiental. Risco que está ligado à decomposição dos corpos. É que os cemitérios aqui da Grande Vitória são muito antigos e não contam com sistemas que possam evitar a contaminação do solo, do lençol freático. Nós mostramos aqui o enterro de uma vítima de Covid em Vila Velha, que o caixão ficou dentro d'água na sepultura. Olha só, cheio d'água na sepultura. Vou passar esse assunto agora para o Kaique Dias, porque foi ele que conversou com o engenheiro ambiental e vai atualizar para a gente informações sobre esse, que é um assunto delicado, Kaique, mas que é demais importante a gente falar sobre isso, viu? 12h, 6 minutos. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Felipe. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no S1. É um assunto chato, né? A gente não gostaria de falar, mas é importante esse alerta para quem está acompanhando a gente de casa. A gente conversou com um engenheiro ambiental que disse para a gente realmente que os cemitérios da Grande Vitória, os cemitérios de forma geral, são antigos. E os corpos, no momento da decomposição, liberam uma substância que pode chegar ao lençol freático. O que é o lençol freático, né? Ele é importante para suprir a necessidade humana de água e também da própria natureza. E além da contaminação desse lençol na região do cemitério, há também a contaminação de rios, lagos e outros locais que forneçam água próximo desses cemitérios, né, que são antigos. Existem, inclusive, legislações hoje sobre esse assunto, mas muitos cemitérios não seguem porque foram construídos antes dessa legislação. Bom, a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto que você acompanha agora. Foi só chover para a água ficar parada em covas como essa no cemitério municipal da região de Morro da Lagoa, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Foi nesse cemitério que o corpo do seu Ivo, de 83 anos, vítima de Covid-19, chegou a ser sepultado com o caixão praticamente submerso no dia 11 de maio. A gente está numa fase onde a gente não pode velar o corpo, a gente não pode ver a pessoa morta devido ao Covid. E na hora de a gente enterrar essa pessoa, a gente tem que, infelizmente, botar essa pessoa dentro da água. A gente tem que passar por esse descaso, essa vergonha, essa afronta. Além da dor para a família de acompanhar a despedida dessa forma, existe um risco de contaminação. Esse especialista explica que os cemitérios liberam vários elementos nocivos à população e ao meio ambiente. Primeiro, a poluição atmosférica, que é gerada, são os gases, aí a gente tem o metano, tem o gás carbônico e tem os sulfídricos, né, os derivados de enxofre, e o necrochorume, que é o principal deles, que é o líquido gerado na decomposição dos corpos, no caso, ou de outras matérias orgânicas. O necrochorume é liberado pelos corpos durante o processo natural de decomposição, em até 3 anos após o enterro. Nesse período, é liberada uma quantidade que varia de 30 a 40 litros dessa substância. Só que dependendo da profundidade da cova, esse líquido pode atingir os lençóis freáticos abaixo do cemitério. Quanto mais perto desse lençol, maior o risco. Dependendo da característica do solo, esse necrochorume ele pode atingir o lençol freático. Até chegar no lençol freático ele pode sofrer a decomposição. Mas como a gente viu em algumas situações, o lençol freático pode estar próximo à base da cova e esse chorume pode atingir o lençol freático. E o lençol freático, baseado no fluxograma, no fluxo, né, de água subterrânea, ele pode atingir águas superficiais ou poços, que é utilizado também no abastecimento de água da população. O especialista reforça que existe uma legislação para evitar esse problema, mas é recente e não vale para cemitérios antigos. A resolução 335 de 2003 da CONAMA, ela é uma resolução orientativa que orienta os órgãos ambientais municipais e estaduais quanto ao processo de licenciamento. A base da cova tem que estar a uma distância de pelo menos 1,5 m do nível mais alto do lençol freático durante a chuva. Então, isso é um condicionamento mínimo, né, para a instalação. Mas a gente pode citar outros sistemas, por exemplo, de impermeabilização do solo, direcionamento do necrochorume para o sistema de tratamento de efluentes. E isso garante realmente que o impacto ambiental do necrochorume seja realmente cessado. Mas é esperado que os cemitérios mais antigos isso não ocorra, né?
Aqui em Vila Velha, por exemplo, a prefeitura informou que os 6 cemitérios são antigos, com mais de 30 anos, antes da legislação vigente. O cemitério aqui da Lagoa, na região de Ponta da Fruta, é o único em que são feitas novas covas. Todos os outros cemitérios estão esgotados. De janeiro até abril, foram mais de 12.500 mortes registradas no Espírito Santo, contando com os casos de Covid. Foram 4.289 mortes a mais que no mesmo período de 2020. Com mais mortes, o risco de contaminação é maior. No caso de Ponta da Fruta, a preocupação está em locais como essa lagoa, que fica no bairro. Para o especialista, o risco é claro. Um pouco mais de 1 quilômetro aqui a leste, a gente tem a Lagoa Grande, que é uma lagoa utilizada inclusive para banho. E ao lado aqui do cemitério municipal também tem um outro cemitério, então assim, realmente é uma situação que precisa de monitoramento. Essa discussão tem que continuar porque realmente é um risco real e não é complicado de você tomar os cuidados devidos. Deu para entender aí, né, gente, o risco, né? O risco, na verdade, da liberação dessas substâncias nos cemitérios antigos, com mais enterros, infelizmente agora. Essas substâncias que chegam ao lençol freático e depois a rios, lagoas próximas, que são utilizados, no caso, rios e lagoas, pelas pessoas, para banho, para consumo de água também. Então, o risco é claro. A gente procurou as prefeituras aqui da Grande Vitória, você viu uma parte do posicionamento da Prefeitura de Vila Velha, mas a Prefeitura de Vila Velha também disse que a empresa que presta o serviço já foi notificada a fazer as ações preventivas no cemitério de Ponta da Fruta e também falou que está fazendo um estudo de análise do solo, assim como regularização dos cemitérios. As outras prefeituras também mandaram notas, disseram, no caso a Prefeitura de Cariacica, disse que o município possui 8 cemitérios e quase todos têm corredor de passagem de concreto. Também disse que os cemitérios estão em partes altas e não acumulam água. Na Serra, a Prefeitura diz que quando os cemitérios atingirem a capacidade máxima, eles devem ser fechados e novas áreas para sepultamentos serão abertas. Já a Prefeitura de Viana disse para a gente que, além dos cemitérios tradicionais, tem também o cemitério vertical. Esse cemitério vertical conta com gavetas e tem mais de 380 vagas. A Prefeitura de Vitória disse que faz todo dia a manutenção e conservação, dos cemitérios de Maruípe e também de Santo Antônio. Um assunto importante e delicado da gente tratar, Felipe, mas é importante porque além da contaminação pela Covid-19, que aí é um risco nos enterros, né, que são mais restritos agora, os sepultamentos, por causa do risco para as pessoas, o risco para os coveiros, mas tem também esse risco ao meio ambiente que a gente está tratando aqui no S1, trazendo essa informação importante também. Volto com você, Felipe. Tá falado, Kaique. Obrigado demais, viu? A gente volta a conversar ao longo dessa edição.